amém? E orar também pela oferta para Deus te abençoar. Você que tem ofertado aqui na casa do Senhor, para Deus multiplicar o teu celeiro, amém, irmãos? Que essa obra, como o irmão falou, é séria. E uma obra séria, irmão, passa tanta luta, você não tem nem noção da dificuldade que às vezes é para a gente fechar o mês da igreja. Mas é benéfico, até que o Senhor tem nos ajudado, amém? Estende tua mão para cá, irmãos. Senhor, eu te peço agora, Deus, nessa hora, que tu abençoe teu servo com as tuas bênçãos, derrama a tua unção sobre a vida do pastor Eli, e que nessa noite, Pai, tu tenha liberdade, ainda para continuar falando no nosso meio, porque o Deus que está aqui é o Deus que fala. Nessa casa tem profeta, nesse lugar tem unção, e onde tem unção, Deus tem liberdade para falar na palavra. Assim Deus fala conosco. Usa o teu servo, Pai. É que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus para a igreja, amém? Amém. Eu você também sucinto, porque estava na incumbência de trazer a palavra, mas estava trabalhando, louvo a Deus por isso. E teve um incidente lá, nós indo embora, o passageiro caiu dentro do carro. Aí eu tive que orientar, né, queda de passageiros, eu tive que orientar os demais para atender, para poder levar UPA, essas coisas todas, né? Procedimento normal, mas sempre geram danos. Mas eu louvo a Deus, que benéfico, ainda cheguei no finalzinho. Aleluia. Queria que os irmãos abrissem a palavra, você se sinta, mas você enfatiza naquilo que Deus me deu. 1 Samuel 25, né? Sabemos que nós estamos no tema, né, do Salmo 91, mas o Espírito de Deus me inclinou a esta palavra. 1 Samuel 25, né? A partir do versículo 9, amém? 25, 9. Aleluia. Aquele que puder estar de pé em reverência à palavra. Amém? Diz assim: chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a minha carne, as minhas rezas que degolhei para os seus tosqueadores, e daria aos homens que nem sei de onde vêm? Então os mancebos de Davi se tomaram para o seu caminho e voltaram, e vieram e anunciaram tudo conforme estas palavras. Amém? Você aqui pode se assentar glorificando a Deus, né? Nós sabemos que nós estamos numa campanha, né, do Salmo 91, né? O Senhor é o nosso guarda, nosso escudo, nosso Deus fiel, que nos sustenta, nos fortalece, né? Mas eu estava ontem mesmo meditando a palavra, e o Espírito de Deus inclinou a falar algo a respeito dessa passagem, né? Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, amém? É o que inicia no 91, né? Aquele que habita. Para você descansar, para você ter um descanso de Deus, você tem que habitar. Primeira coisa que Deus falou comigo nessa palavra, né? Você tem que habitar na sombra do Onipotente. E direi: Ele é meu Deus e meu Senhor, nele confiarei. Correto? Também? Essa é a forma. Mas uma coisa que me trouxe um grande incômodo é que a gente sabe que nosso Deus, Ele é nosso Senhor, nós o servimos, mas muitas vezes a pergunta que nós nos falamos, um ponto de interrogação: nós estamos na sombra do Onipotente? Estamos descansando nele mesmo, né? E a Bíblia vai relatar essa passagem, algo interessante. Vamos simbolizar aqui Davi. Davi, ele guarda todo um território. Ele tem guardado todo o território de Nabal e nada tem pedido. Deus tem nos guardado e nada tem pedido. Só tem pedido para nós adorar e servi-lo. Davi nem isso pediu a Nabal. Por quê? Porque Davi estava no momento de fuga. Ele estava fugindo daqueles que o perseguiam. Mas aqueles que o perseguiam também sabiam que Davi era um homem de guerra. Não era simplesmente perseguir e alcançá-lo. Mas Davi, para onde ele montava acampamento,
quem estava perto estava seguro. E vai chegar um momento de dificuldade. E Davi vai pedir alimento. E vão dizer assim: quem é Davi? Sabe, o que Deus me trouxe ao entendimento, que nós precisamos entender, que nós precisamos ser gratos. Nós precisamos reconhecer o que Deus tem feito por nós. Nós precisamos reconhecer, sabe por quê? Porque Davi nada pediu Nabal. Davi guardava todo aquele território. E ele fala na sua palavra: todo esse território foi guardado por mim, meus homens, nada te pedimos. E muitas das vezes é assim. Deus, ele nos trata com tanto grande amor e não nos pede nada, irmão. Sabe? E muitas das vezes a gente vai querer arrumar desculpa para nós mesmos, dizendo: ah, mas Senhor, não é bem assim. Por quê? Porque Nabal aqui ele tomou uma decisão, não, que é eu não, eu não conheço. E às vezes não é diferente com as coisas de Deus, não. Às vezes a gente vive situações de guerra, né? E às vezes quando as coisas começam a melhorar, quando as coisas começam a se colocar no lugar, às vezes Deus começa a apontar, Deus começa a ajeitar as coisas. Você vai ver que muitos são tomados por atos de gratidão, de ingratidão, sabe? Muitos vão tomar uma direção diferente, vão sair de um propósito de Deus, né? E o que Deus quer falar conosco é que nós precisamos entender que tudo é dele. Aleluia. Até quando Ele nos planta num lugar, é Ele. É tudo para um propósito. E se a gente esquecer o que Deus fez, ou que Deus levantou alguém que fizesse na nossa vida, muitas das vezes a gente não vai entender o propósito. Glória a Deus. Às vezes a gente vai se encantar com alguma coisa, vai se encantar com um momento, mas muitas das vezes a gente vai sair da direção. Sabe? Enquanto Davi estava ali, tinha segurança para Baal. A sorte dessa família de Nabal que tinha uma mulher sábia, que era Abigail. Abigail, quando ela recebeu a mensagem, viu como ele foi insano, como louco naquela decisão dele de tratar, e não é isso só, irmão, tratando aquele que tinha uma unção, você sabia? Davi tinha uma unção. Você cuidado. Às vezes a gente pode achar: quem é aquele? Quem é aquela? E existe uma unção sobre ele. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que esta mulher é muito sábia. A Bíblia vai dizer que ela não conta nada para ele, pelo ato da loucura dele. Mas quando passou a bebedice dele, ela contou que o que Davi e seus homens estavam planejando fazer: acabar com todos, até o menor. E ali ele fez, a Bíblia diz que ele ficou paralisado por 10 dias, depois morreu. Acho que ele teve um AVC, meu irmão. Podemos dizer hoje, né? E ele ficou ali, ó. A Bíblia diz que ele ficou estarrecido, e depois de 10 dias Deus o levou, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque quem está na sombra do Onipotente é muito lindo. Ler esse Salmo 91, aquele que habita, aquele que habita sabe aonde está habitando, porque aquele que habita sabe quem é seu Deus. Aleluia. Sabe que Deus não gosta de ingratidão. Glória a Deus. Sabe que Deus gosta da fidelidade. Aleluia. Sabe que Deus gosta da honra. Aleluia. Não fica esperando honra não, meu irmão. Só faça a sua parte. Porque é Deus que nos congratula. É Deus que nos parabeniza. É Deus que acrescenta. Não fique esperando nada do homem não, porque o homem, ele vai te decepcionar, ele vai falhar, e você vai ter que perdoar. Se tu quer morar no céu, você vai ter que entender qual é o propósito. Às vezes as coisas não vão estar do jeito que você quer, não está do jeito que está acontecendo, sabe? Mas Deus, se você confiar, se você estiver na sombra do Onipotente, você tem a certeza que Deus está trabalhando no cenário. Aleluia. Porque a fé não é o que eu vejo, a fé é o que eu creio. Eu posso estar vendo um cenário totalmente contrário, mas pela minha fé eu vejo: esse cenário é passageiro. Eu sei que ele tem crido, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho visto Deus fazer a vida de muitos. Por que Deus não faria na minha vida? Por que Ele não faria? Mas só que tem uma coisa:
Deus ele trabalha com a nossa postura também. Deus trabalha também com a nossa atitude. Deus trabalha como nós vamos se portar diante dele. Como vamos tratar e reverenciar as coisas dele também. Porque as coisas do reino não é bagunçado. Porque aqui não é assim, quem é Davi? Quem é? Foi a pior arrogância. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter um coração simples, humilde, na dependência de Deus mesmo. Todo o tempo eu fiz plano de chegar aqui cedo, mas aconteceu algo e eu tive que fazer a minha parte. Queria muito estar aqui, mas correu tudo bem. O que a gente tem que entender? Que a palavra de Deus está nos ensinando, que essa palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos ser misericordiosos para poder dizer que nós somos, que nós estamos na sombra do Onipotente. Precisamos perdoar o outro, aceitar o outro, que às vezes o outro não está num dia bom, e aí amanhã é um dia melhor. Ou será que teu dia vai ser todo dia ruim? Não, gente. O céu pode estar cinza, mas o sol nasce todo dia. Entende? De repente está cinza para você nesse momento, mas quando soprar o vento de Deus, o sol vai brilhar e você vai poder glorificá-lo. Porque olha só, não glorifica o Senhor só no dia do sol, não. Aprenda a glorificar Ele no momento da adversidade, no momento da dificuldade. Sabe por quê? Porque quando Deus colocar aquilo que você espera na tua mão, você vai saber valorizar, você vai saber bem dizer, e você vai declarar que não é a tua mão, é Ele. Mas quando você achar que você está fazendo alguma coisa, que pode alguma coisa, aí nada acontece. Mas quando eu estou na dependência dEle, o céu começa a se movimentar. Até porque, quando eu entendo que está na dependência de Deus, a primeira coisa que eu peço de Deus é direção. Eu quero ser conduzido, quero ser orientado, eu quero saber para que direção que eu vou, porque eu não posso mais andar por ele, porque eu vou errar, eu não sei o caminho, eu não sei a direção, mas o Espírito que habita em mim, você sabe. E a Bíblia diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. Aleluia! Então é um grande ensinamento, porque aqui é um momento de loucura de Nabal, sim. Mas é um momento de que Davi, ele tem uma necessidade. E às vezes a gente tem uma necessidade. E você vai querer ser tratado como? Com arrogância? Você vai querer ser tratado com desprezo? Não. E às vezes você fez muito. Não. Coloca tudo na mão do Pai. Deixa Deus trabalhar. Vou parar com esse negócio de que não fez, também não faço. Não, quem perde é você. Você não perde do homem não, irmão. Você perde do céu. Tem gente que está mais preocupada em receber do homem do que do céu. Eu estou preocupado em receber do céu. Porque se eu, crendo na palavra, confiando na palavra, obedecer à palavra e deixar com o dono da palavra, tudo vai acontecer. Vai acontecer no meu momento? Não, do jeito que Deus quer. A gente tem que aprender que as coisas é do jeito que Deus quer. Entende? O problema é que às vezes as coisas ficam tão difíceis para nós porque a gente insiste em tomar aquele caminho, porque acha. As coisas de Deus não acha, as coisas de Deus ou não é. Deus aprova ou Deus reprova. Entende? Deus reprovou, vai lá e faz direito. Volta lá e faz tudo de novo. Entrou pelo caminho, não deu, volta lá no Senhor, que aí certamente você vai se agradar. Então nessa noite é uma palavra de reflexão. Você tem confiado no Senhor? Aleluia. Você tem? Glória a Deus. Salmo 91. A Bíblia diz que torre forte é o Senhor. E Ele sabe aqueles que nele confiam. Aleluia. Se Ele sabe, Ele está falando o seguinte: eu sei que meu filho confia em mim. Porque aquele que confia, primeira situação, não sai desesperado procurando uma solução, não. Eu sei quem eu tenho querido. Você sabe que você tem que querido? E Ele é poderoso para trabalhar na minha e na tua vida. Nessa noite, o Senhor tem sido o nosso escudo. Ele tem nos guardado. Ele tem nos ensinado. Agora, valoriza o que Deus tem colocado na sua vida. Valoriza a casa de Deus. Valoriza o lugar, por mais simples que seja. Valoriza
Valoriza aqueles que têm te guardado. Valoriza. Porque, meu irmão, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Ninguém quer comprar mais guerra de ninguém, não. Eu estava conversando com um amigo. Ele falou para mim assim: na nossa igreja lá, meu irmão, acabou o culto, acabou com a sua cara. Beleza? Acabou com a sua cara. E nem pastor não mora, não. Chama os obreiros para morar. Por quê? Porque é uma igreja maior? Não. Porque a pessoa tem compromisso. Pastor, pastoreia, cuida, né? Pastoreia, mas não, sabe por quê? Ele falou assim: é porque é um compromisso que muitos não querem levar muitos problemas dentro de casa, entendeu? Porque pastor também tem família. Então, se você tem alguém que ora pela tua vida, se tem alguém que te dá assistência, então valoriza. Valoriza. Sabe por quê? Porque não está fácil, não. Tá? Porque as guerras que pastores compram, vocês não têm noção. É porque tem pessoas que não têm nem estrutura para ouvir o que a gente passa. Sabe? Mas assim, a única coisa que a igreja, nós como representante da igreja, pede, ore por nós. Porque tem sido grande a batalha, tem sido grandes bombardeios, principalmente na nossa saúde. Mas é beleza. Deus tem nos sustentado com a sua bênção fiel. Porque Ele tem um propósito. Porque nós não tememos o inferno, né? Porque está escrito: eu esperei a minha igreja, eu e você são igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Ele tem projeto, Ele tem planos, mas o Deus que a gente serve frustra todas elas. Então, que nessa noite nós sejamos com um coração grato, né? Coração grato ao Senhor, porque reconhecendo em tudo que Ele tem operado na minha, na tua vida. Não aconteceu hoje, irmão? Descansa um pouquinho. Amanhã pode ser um dia de muita surpresa para a sua vida. Amanhã pode ser o dia. E nessa noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não vou tomar mais tempo do horário. E as palmas louveiras, amém?